Olá, amigos do canal Leva. Tivemos ontem alguns probleminhas técnicos com a transmissão da live. Achei melhor então gravar um novo vídeo e disponibilizar no canal para todos aqueles que acompanham os nossos estudos. Que Jesus, que os bons amigos espirituais possam nos acompanhar, nos inspirar em mais um momento de estudo. Estamos então estudando o primeiro capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata sobre a escala espírita. O que é a escala espírita? A escala espírita, ela está relacionada às diferentes ordens dos espíritos. Então, vai nos mostrar todos os graus que nós devemos percorrer para alcançar a perfeição. Allan Kardec, no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, ele nos esclarece que, de todos os princípios fundamentais da doutrina espírita, um dos mais importantes é o que estabelece as diferentes ordens dos espíritos. E por que é tão importante esse princípio fundamental da doutrina espírita, que estabelece, então, as diferentes ordens dos espíritos? No princípio das manifestações, acreditava-se que os espíritos deveriam ter sabedoria, deveriam ter conhecimento acerca das questões espirituais, acerca da ciência. Mas com o passar do tempo, Kardec percebeu que havia diferenças nas comunicações espíritas. Algumas comunicações tratavam de assuntos sem importância, assuntos fúteis, eram frívolas. Já outras comunicações eram comunicações instrutivas, traziam ensinamentos sobre o mundo espiritual, traziam ensinamentos sobre filosofia, traziam ensinamentos sobre a ciência. Logo, Kardec então percebeu que deveria existir ordens, algum tipo de hierarquia entre os espíritos. E por que hoje é tão importante ainda nós estudarmos as diferentes ordens dos espíritos? Primeiramente, porque nós somos espíritos. Quando nós estudamos essas diferentes ordens, nós somos capazes de identificar aquilo que nós já conquistamos e aquilo que nós ainda devemos, as imperfeições que nós ainda devemos destruir em nós mesmos. Segundo, é porque a partir desse estudo das diferentes ordens dos espíritos, nós conseguimos estabelecer então uma medida em relação ao grau de confiança que nós devemos atribuir a cada comunicação. Por isso também que se faz tão importante. Mas assim como para estudar os homens leva um tempo, para compreender e para estudar as diferentes ordens dos espíritos, nós vamos precisar também de um tempo, vamos precisar de estudo, vamos precisar de reflexões a respeito. Allan Kardec, então, questiona os espíritos na questão número 96. São iguais os espíritos ou há entre eles alguma hierarquia? Vejamos a resposta. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Veja que interessante. Os espíritos nos respondem que tem sim uma escala espírita. Há diferentes ordens entre os espíritos, mas essa escala espírita, ela diz respeito ao grau de evolução, ao grau de perfeição dos espíritos. E o grau de perfeição, o grau de evolução, está relacionado ao progresso moral. Está relacionado a elementos morais. E como que nós conseguimos, então, progredirmos? Como que nós vamos conseguir esse aperfeiçoamento moral? Nós vamos aprender com o irmão X, lá no livro Lázaro, Redivivo, que a maior escola de aperfeiçoamento individual é a prática do bem. Então, se nós queremos evoluir nessa escala espírita, é a partir da prática do bem. Lembrando que a prática do bem é agir conforme a lei de Deus. Então, o progresso moral nós alcançamos
a partir do momento em que nós frequentamos essa escola de aperfeiçoamento, a partir do momento em que nós praticamos o bem ao nosso próximo. Se a maior escola de aperfeiçoamento é a prática do bem, como o irmão X nos explica, qual seria então a pior escola de aperfeiçoamento moral? O que tem nos impedido tanto de progredirmos moralmente? Qual será um entrave, né, para o nosso progresso? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro diz que o vício da nossa época é a indiferença moral. Então, nós vivemos em um período que é muito nítido, que é muito claro, essa indiferença, esse desinteresse para com o próximo. A maioria de nós agimos sem pensar se aquelas atitudes podem interferir na vida de alguém. Nós temos ações que pensamos sempre apenas nos nossos interesses, pensamos apenas no interesse de um grupo seleto que nos é querido, mas não temos essa compreensão da coletividade. Hoje nós estamos vivenciando um momento de pandemia e fica claro pessoas que agem sem qualquer comprometimento em relação ao outro, sem pensar se uma atitude pode comprometer a saúde do outro. Então, ações práticas para evitar a disseminação do vírus hoje não são praticadas por muitas pessoas e colocando a vida de outras pessoas em risco. Se a melhor escola para nosso aperfeiçoamento é praticar o bem, um dos elementos principais que atrasa hoje o nosso progresso moral seria esse desinteresse para com o próximo. Jesus falava da dureza dos corações. Quando Kardec ele propõe essa escala espírita, baseada nas 3 ordens que nós vamos aprender depois, apresentadas pelos espíritos, ele sempre ressalta como critério para classificação a linguagem dos espíritos. Ele diz lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 24, item 263. A linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Vejamos que interessante. Uma linguagem frívola, uma linguagem que trata de assuntos fúteis de forma grosseira, de forma até chula mesmo, ela não pode ser de autoria de um bom espírito. Bons espíritos, eles sempre expressam com amor, com bondade, com seriedade. E eu acho muito interessante uma questão abordada nesse capítulo que diz respeito à identidade dos espíritos, e aquela identidade absoluta, os espíritos colocam que ela é, em muitos casos, acessória, sem importância. Você dizer com certeza, essa comunicação é, por exemplo, do Dr. Bezerra de Menezes. Isso muitas vezes não tem utilidade. Agora, a qualidade da comunicação, você identificar se aquela comunicação, se é de um espírito bom ou se é de um espírito ruim, isso é muito importante. Hoje nós vemos assim um comportamento inadequado de muitos irmãos espíritas. Às vezes acreditam em uma mensagem, divulgam e compartilham apenas porque foi atribuído àquela mensagem o nome de um espírito bom. Mas não é esse o critério que Kardec usou, esse não é o bom senso que Kardec nos ensinou a respeito das comunicações espíritas. Nós devemos analisar, nós devemos verificar se naquela mensagem tem elementos, tem ensinamentos, se é uma linguagem que trata com seriedade,
se é uma linguagem sem preconceito, se é uma linguagem digna de ser de um bom espírito. Agora, qual bom espírito que se trata essa linguagem, isso já não é tão importante. Ainda nesse capítulo, os espíritos eles nos colocam que nós devemos considerar que os espíritos como correspondentes, que nós não vimos, né, que nós nunca vimos. E aí vamos analisar e pensar qual que é o caráter de um homem ou de um espírito que escrevesse tais coisas. A partir dessa análise, nós seremos capazes de determinar se aquela carta, né, se aquela mensagem é de um espírito bom ou se é de um espírito ainda com muitas imperfeições. Questão número 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Vejamos a resposta. São ilimitadas em número. Quando os espíritos respondem que são ilimitadas em número, nós podemos compreender que não tem uma linha de demarcação traçada como uma barreira. Então, se não tem essa linha de demarcação, nós podemos ou multiplicar essas ordens ou restringi-las, né? Mas aí os espíritos continuam. Podem reduzir-se a 3 principais. Então, os espíritos consideraram as características principais dos espíritos e dividiram em 3 ordens principais. E quais seriam essas 3 ordens? Primeira ordem, dos espíritos puros. Segunda, dos espíritos bons. E terceira, dos espíritos imperfeitos. Os espíritos puros são os que já atingiram a máxima perfeição. Os espíritos bons, eles estão ainda no meio da escala, mas o bem já predomina nesses espíritos. Já os espíritos imperfeitos, o que predomina é o desejo do mal. O que predomina são os vícios. Nas questões seguintes do Livro dos Espíritos, que é da questão 100 até 113, nós não teremos perguntas, mas uma apresentação da escala espírita, começando pela terceira ordem. Kardec ele vai apresentar nessas questões subdivisões em várias classes das ordens apresentadas pelos espíritos. Vejamos, os espíritos nos falaram que não tinha uma demarcação rígida em relação às 3 ordens. Kardec, então, propõe uma nova, uma complementação dessa divisão com uma nova subdivisão a partir das 3 ordens iniciais, que é a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, os espíritos puros, bons e imperfeitos. Ele propõe uma nova subdivisão em várias subclasses. E ele também vai colocar como critério para estar enquadrado em cada uma dessas novas classes as principais características dos espíritos, tá? E baseado, né, na linguagem, como nós já comentamos. Então, como não tem um caráter, como não tem uma definição rígida, ele apresenta essas subdivisões. Acho muito interessante um exemplo que o Kardec cita em relação a essa subdivisão, não ter um limite rígido. Ele coloca o seguinte, que de 20 a 40 anos, o homem ele sofre uma mudança notável, né? Aos 20 anos é um rapaz, aos 40 anos já é um homem feito. Mas nós não conseguimos determinar exatamente em qual momento que aconteceu essas modificações. Quantas vezes a gente faz isso até analisando as nossas fotos, né? A gente verifica assim, nossa, mudou, mas você não sabe exatamente quando que isso aconteceu. Pensando agora no contexto aí da escala espírita, nós não conseguimos determinar quando que um espírito deixa de ser neutro para ser um espírito
já com características benévolas, ou quando deixa de ser um espírito benévolo para ser um espírito de sabedoria. Nós não conseguimos definir exatamente essa linha precisa de demarcação, ela não existe. Kardec ainda esclarece que os espíritos eles não pertencem sempre exclusivamente a uma ou tal classe. Por quê? Porque o progresso ele é gradual. Então, muitas vezes, acontece o progresso mais em um sentido do que em outro. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas a escala ela é didática e muito importante por permitir que nós identifiquemos as principais características dos espíritos em cada uma dessas ordens ou dessas classes. Então vamos estudar aí as principais características, né? Terceira ordem são os espíritos imperfeitos. Vejamos, predominância da matéria sobre o espírito. Então, o que predomina ainda é a matéria. Propensão ao mal. Possuem ignorância, orgulho, egoísmo, paixões más. Vejamos, os principais vícios que impedem o progresso, que é o egoísmo, que é o orgulho, que impedem o progresso moral, que de fato é o que nos faz mais melhores, né? É o que está mais relacionado ao nosso grau de perfeição, é esse progresso moral. Os espíritos da terceira ordem ainda apresentam os principais vícios que nos atrapalham nesse progresso, né? Que é o egoísmo, que é o orgulho. Não são todos essencialmente maus. Vejamos que interessante. Se nem todos são essencialmente maus, tem alguns que não têm aquela essência da maldade, mas são espíritos que ainda não estão comprometidos com a existência. Alguns são levianos, não se importam se estão agindo de uma forma de um desinteresse mesmo em relação ao outro. Uns não fazem nem o bem, nem o mal. Essa questão ela é muito interessante, né? Se não faz nem o bem, nem o mal, poderia alguns de nós, né, pensarmos que só por não fazer o mal já é suficiente, né? Mas o que nós aprendemos no Espiritismo? Tem a questão 642, que Allan Kardec questiona que se para agradar a Deus e assegurar a posição futura, né, se bastaria que o homem não praticasse o mal. E aí os espíritos respondem, não, cumpre-lhes fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Vejamos, não fazer o mal só, isso não é suficiente, porque quando nós deixamos de agir no bem, nós abrimos espaço para que o mal se realize, né? Então, não basta só não realizarmos o mal. Nós precisamos agir no bem com todas as nossas forças. Continuemos. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. É outra questão que eu acho interessante. Por que os espíritos imperfeitos só têm essa intuição de Deus? Nós aprendemos lá na questão número 11 que será um dia dado ao homem sim conhecer o mistério da divindade, mas que isso só acontecerá quando o espírito não estiver mais obscurecido pela matéria. E nessa mesma questão nós aprendemos agora que na terceira ordem tem predominância da matéria sobre o espírito. Se tem predominância da matéria sobre o espírito ainda está muito obscurecido pela matéria. Então não tem como ele ainda ter conhecimento em relação à divindade, né? Mas à medida que o espírito for diminuindo essa influência da matéria, vai aumentando o seu conhecimento em relação a Deus, a sua compreensão em relação a Deus. Outra questão importante é se o espírito só tem intuição de Deus, se ele não compreende as leis de Deus,
isso vai afastar ele também da prática do bem, da ação correta, né? Conhecimentos limitados sobre o mundo espiritual. Vejamos o tanto que é importante essa compreensão, esse entendimento que os espíritos imperfeitos, eles têm um conhecimento limitado sobre o mundo espiritual. Então, quando nós recebemos uma mensagem de um espírito que nós identificamos que tem vários elementos que comprovam que é um espírito imperfeito, nós não podemos atribuir como verdade aquilo que ele está descrevendo em relação ao mundo espiritual, porque o entendimento dele, a compreensão dele em relação ao mundo espiritual é limitado. Sofrem pelos males que têm que suportar. O Espiritismo nos ensina que tem o sofrimento resignado e tem aquele sofrimento revoltado. O sofrimento traz revolta, é o sofrimento aí de espíritos que ainda estão na última ordem, que são os espíritos imperfeitos. Possuem inveja da felicidade dos bons. Então, eles percebem que os bons espíritos são felizes e eles sentem inveja. Eles não procuram trilhar os mesmos caminhos, eles não procuram uma modificação imediata, mas eles sentem essa inveja de verificar que os bons já são mais felizes do que eles. Tomar uma água, minha garganta está um pouco dolorida. Kardec, então, propõe, né, essa subdivisão em várias classes, a partir dessa ordem que os espíritos nos descreveram, que são os espíritos imperfeitos. Nós temos aí, então, a 10ª classe, que são os espíritos impuros, 9ª, espíritos levianos, 8ª, espíritos pseudo-sábios, 7ª, espíritos neutros, 6ª, espíritos batedores e perturbadores. Então, baseado nas principais características dos espíritos, Kardec propõe essa nova classificação, né? Então vamos lá. Os espíritos impuros. O objeto de preocupação dos espíritos impuros é fazer o mal. Então a maior preocupação deles é realizar o mal. Esses espíritos, eles apresentam nas suas comunicações uma linguagem trivial, grosseira. Eles ficam satisfeitos em retardar o progresso de irmãos encarnados. Eles são considerados verdadeiros flagelos para a humanidade. Nessa questão que nós colocamos agora, que eles retardam o progresso e ficam felizes em retardar o progresso de outros espíritos, alguns poderiam pensar, nossa, mas como que Deus permite que isso aconteça, né? Mas nós aprendemos também no Livro dos Espíritos, lá na questão 467, que os espíritos inferiores, eles apenas se ligam àquelas pessoas que o chamam, cujos pensamentos atraem. Então, essa interferência, essa influência, é uma influência consentida, né? Porque tem essa aproximação, essa similaridade de pensamentos, de sentimentos. Nós temos a 9ª classe, que são os espíritos levianos. São espíritos maliciosos, ignorantes, zombeteiros. São aqueles que nas comunicações espíritas respondem tudo, sem se preocupar com a verdade. Nós temos na 8ª classe os espíritos pseudo-sábios. O irmão Simão Pedro, ele tem um estudo, um bom estudo, né, a respeito do Livro dos Espíritos, um estudo muito interessante no seu canal sobre o Livro dos Espíritos, e ele comenta, quando ele está fazendo estudo dessa parte, né, das diferentes ordens, que na opinião dele, a classe assim, mais perigosa, por assim dizer, dos espíritos imperfeitos, seriam os espíritos pseudo-sábios. Porque os espíritos pseudo-sábios, eles possuem amplos conhecimentos, né,
mas acreditam que eles saibam mais do que eles entendem, né? E eles acabam, em suas comunicações, falando muitas verdades, mas no meio daquelas verdades a gente consegue observar erros absurdos, né? E nós temos que ter muito cuidado, né? Porque, como Erasto havia já nos orientado, mais vale a gente rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Então, os espíritos pseudo-sábios, eles agem de má fé e tentam, no meio de várias verdades, colocar ideias de preconceito, ideias de separação, ideias ruins, ideias ruins mesmo, né? Alguns podem estar questionando, né? Mas será que o espírito pseudo-sábio ele realmente tem consciência disso? Tem, porque senão seria um espírito leviano, né? O espírito leviano é aquele que fala sem ter preocupação. Agora, o pseudo-sábio, ele age de má fé. Nós temos os espíritos neutros, que não são muito bons para fazer o bem, nem muito maus para fazer o mal, mas recordando, né, lembrando que nos cumpre fazer o bem, né? Só fazer o mal já não é suficiente. É importante que nós façamos o bem. Nós temos na sexta classe os espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos, eles podem pertencer a qualquer uma das outras classes. São aqueles espíritos que produzem as manifestações de efeito físico, pancada, movimento de objeto. Foi baseado nessa característica que Kardec os colocou aí na sexta classe. Vamos falar agora, né, dos espíritos bons. Só recordando que nós, né, habitantes da Terra, vivemos em um mundo de provas e expiação. E aqui domina o mal. Se aqui domina o mal, nós podemos inferir que os espíritos que habitam aqui, em sua maioria, são espíritos imperfeitos. Então vamos agora verificar os espíritos bons, né, as qualidades dos espíritos bons. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem e felicidade ao praticá-lo. Já na primeira característica, né, é contrária aos espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos predominavam a matéria, os espíritos bons predomina o espírito sobre a matéria. Outra questão, né, os espíritos imperfeitos tinham o desejo do mal. Os espíritos bons, o desejo deles é realizar o bem, e eles ficam felizes ao realizar o bem. Uns têm conhecimento, outros a sabedoria e a bondade. Como nós comentamos no início do estudo, os espíritos eles podem evoluir em diferentes caminhos, né? E alguns evoluem mais para as questões relacionadas à bondade, outras relacionadas à ciência. Por isso que nós temos essa caracterização aí, que uns têm conhecimento, outros têm a sabedoria, outros a bondade. Não estão completamente desmaterializados, compreendem Deus e o infinito. Lembrando lá na questão 11, à medida que nós vamos nos despojando, né, daquilo que é material, desapegando da matéria, desmaterializando a nossa compreensão em relação à divindade, em relação ao mundo espiritual, ela aumenta. Terão que passar por provas. Essa é uma característica que realmente difere em relação aos puros, por exemplo, né? Os puros, eles não precisam mais passar por provas. Não possuem ódio, não possuem inveja, não possuem ciúmes. Influencia os homens para o bom caminho e os protege. Vejamos, nós já temos algumas atitudes boas, mas daí a ser um espírito bom, nós vemos ainda que temos ainda que desenvolver muitas qualidades, né? A divisão agora proposta por Kardec, espíritos bons pode ser subdividido aí nos espíritos benévolos. Os espíritos benévolos, a característica dominante é a bondade, são bons.
são aqueles espíritos que progridem mais moralmente do que intelectualmente. Os espíritos sábios, eles preocupam mais com as questões da ciência. Então, progridem mais intelectualmente do que moralmente. Só que a ciência naquilo que ela tem de útil, tá? Porque nós sabemos que tem muitos espíritos inteligentes que não são bons. Então, aqui nessa classe, são os espíritos sábios, eles têm essa inclinação para as questões da ciência, mas a ciência na sua utilidade. Nós temos a terceira classe, os espíritos de sabedoria. Os espíritos de sabedoria, eles têm qualidades morais em estado elevado e associada também à capacidade intelectual. Então, seria um moral mais consciente, né? Não é aquele espírito que tem só por natureza, né? A gente fala, nossa, tem uma natureza de bondade. Ele tem um intelectual desenvolvido também e associa bondade, o espírito de sabedoria. E nós temos os superiores. Os superiores, eles têm bondade, eles têm sabedoria, eles têm ciência. Eles, quando encarnam na Terra, é para cumprir uma missão. E por último, só uma classe, né, que é a primeira ordem, uma primeira classe, que são os espíritos puros. Quando o espírito é considerado puro, ele não sofre mais nenhuma influência da matéria. Eles não estão mais sujeitos à reencarnação, nem a provas, nem a expiações. Tem uma superioridade moral e intelectual absoluta em relação às outras classes, obviamente. Ajudam os homens nos seus sofrimentos e a se aperfeiçoarem. Possuem felicidade absoluta. Essa felicidade absoluta que os espíritos puros apresentam é porque eles não estão mais sujeitos às nossas necessidades, às vicissitudes da matéria, e isso não afeta eles mais, né? E essa felicidade não é aquela felicidade contemplativa, aquela felicidade monótona. Eles são ministros de Deus. Eles recebem ordens diretamente de Deus. Tem um trecho interessante nessa questão lá no Livro dos Espíritos que diz: são os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Vejamos que interessante, né? Eles executam ordens para manutenção da harmonia do universo. Nós ainda estamos tão longe, né, de termos uma harmonia íntima. Eles colaboram para a harmonia do universo, né, para manter a harmonia do universo. Assistem os homens nas suas aflições, convida ao bem. Vejamos, né? Nós podemos, se assim quisermos, sermos assistidos por esses espíritos, porque eles ajudam-nos nos nossos sofrimentos e nos ajudam no nosso aperfeiçoamento. Jesus está nessa categoria. Ele recebeu a palavra diretamente de Deus com a missão de revelá-la aos homens. João registrou, né, uma fala de Jesus que diz que desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Vejamos, transmitir aos homens a vontade, realizar a vontade de Deus, né? É o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para servir-nos, né, de guia e de modelo. Peço aí, então, desculpa aos nossos irmãos em relação aos erros, né, que nós cometemos. E vamos, então, para nossa mensagem final. Tudo passa. Escolhi essa mensagem porque todos nós estamos passando por momentos desafiadores e é uma mensagem muito bonita que nos convida à reflexão e à entrega a Deus mesmo dos nossos sofrimentos. Tudo passa.
Tudo passa, todas as coisas na terra passam, os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme desse canal e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Assim façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é suficiente. Agradeço aí aos nossos irmãos que nos acompanham nos estudos. Convido a todos para o nosso estudo da semana que vem. Semana que vem o meu irmão Gerlon vai continuar aí o estudo do Livro dos Espíritos, encerrando então o primeiro capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos. Obrigada a todos, fiquem com Deus, Jesus nos abençoe sempre.